Olá, boa noite. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu sou Josi Braga, sou coach e mentora para mulheres. E mais uma noite estamos aqui para conversarmos sobre assuntos relacionados aos nossos relacionamentos conjugais. Então, gente, eu queria começar pedindo desculpas por ontem, né? A gente teve eu tive um pequeno contratempo particular. Infelizmente, mais um membro da nossa família teve que ser internado ontem por conta do Covid, né? Então eu tive que dar um apoio para o meu sobrinho muito querido, que é como se fosse um filho para mim. Ele está internado, mas ele está bem, graças a Deus, e a gente pede a Deus misericórdia divina para que logo, logo a gente alcance a mesma alegria, a mesma felicidade, a mesma realização que a gente teve com o Austin. Logo, logo o Felipe vai estar em casa, se Deus quiser, e nós estamos em oração, pedindo a Deus, pedindo ao Espírito Santo para que traga ele para o nosso convívio o mais rápido possível. Antigamente a gente se preocupava muito com os primeiros dias. Hoje a gente percebe que a doença ela tomou uma proporção muito maior e o tratamento é tudo completamente diferente. Então, a gente precisa ficar vigilantes a partir do 10º dia, que é quando a doença realmente entra no seu auge, entra na fase inflamatória, e os pacientes eles têm piorado muito a partir do 10º dia. Então, estejam vigilantes, cuidem-se, cuidem dos seus, cuidem de quem vocês amam, procurem informações fidedignas em locais que realmente sejam confiáveis e não se automediquem, principalmente nos primeiros 5 dias. Isso é muito importante, porque os medicamentos eles acabam diminuindo a sua imunidade e você pode ter um problema muito mais complicado aí a partir do 10º dia. Então, procurem informações confiáveis, sempre, sempre, sempre. Bom, gente, como a gente não conseguiu fazer a nossa live de ontem, né, sobre os 4 hábitos para afastarem os obstrutores do nosso relacionamento, a gente vai retomar hoje, né, esse nosso assunto. Então, são 4 obstrutores que podem destruir os nossos relacionamentos conjugais, né? Primeiro é a obstrução, depois vem a defensividade, depois o desprezo e, por último, o criticismo. Então, a obstrução acontece quando a pessoa ela se fecha, quando o cônjuge ele se fecha para a conversa, ele se fecha para o entendimento com o outro, né? A pessoa recusa-se a interagir com seu parceiro, a pessoa recusa-se a conversar, ela se fecha realmente como se fosse uma conchinha, ela não quer diálogo, ela não quer cooperação, e na verdade, quem está falando sente-se realmente constrangido de falar e perceber que o outro não compreende, que o outro finge não perceber, que o outro se fecha, que o outro não responde. A sensação que dá é que realmente a gente está conversando sozinho com a parede, e isso nos deixa extremamente constrangidas e desvalorizadas. Então, muitas vezes a pessoa se fecha, sai, não fala, enquanto a gente fica tentando solucionar o problema, fica tentando conversar, fica tentando expor o nosso momento, e a pessoa realmente se abstrai, ela não conversa, ela não se abre. Então, o que é que a gente pode fazer para evitar esse cavaleiro da obstrução no nosso relacionamento? Dá uma pausazinha, né, pelo menos de uns 20 minutos, para que ambos possam se acalmar. Crie hábitos que você consiga se acalmar sozinha, como tomar um banho, como sair, como ouvir uma música, como conversar com o filho. Antes de você retomar a conversa, antes de você retomar o contato com a outra pessoa, procure se distrair, procure baixar a bola, procure diminuir um pouquinho mais o seu estado de espírito, para que vocês consigam conversar adequadamente. Porque quanto mais vocês se obstruem, quanto mais vocês
se fecham, menos problemas vocês vão resolvendo. Então, aquilo vocês vão acumulando, as mágoas vão surgindo. Hoje, inclusive, eu lembrei até de um filme que eu assisti há um tempo atrás, que se eu não me falha a memória, o nome é A Dona da Vida. Mais ou menos isso, né? Que é até com a Marieta Severo, em que eles já são um casal que já vivem há muito tempo, já são casados há muito tempo, já tem um convívio longo, né, de um período já longo, e ela decide de uma hora para outra se separar, né? Então, diz, eu quero me separar, né? E ele diz, como assim você quer se separar? Não entendi, né? A gente se dá tão bem. Ela, como assim se dá tão bem? Há tanto, olha, eu morro de vontade de comer a coxa do frango e você nunca deixa. São anos e anos e anos com vontade de comer a coxa do frango e você é um egoísta, sempre pega para você. Então, é isso que eu falo para vocês aqui constantemente, gente. É o externar, né? É o dizer o que você está sentindo. Você imaginar quanto tempo ela passou guardando essa mágoa para ela? É uma coisa tão insignificante, a coxa do frango. Só que são as coisas insignificantes que a gente vai guardando e que vão virando mágoas, né? E que você vai juntando lá na sua mochilinha e que você vai juntando aquela pedrinha diariamente e você não expõe, você não resolve, né? E aí isso vai se tornando uma mágoa e a mágoa vai se tornando um sentimento cada dia que vai te obstruindo, que vai te afastando, que vai fazendo com que a vida a dois se torne um fardo, fique cada dia mais pesado. Então, a gente precisa solucionar os problemas. Se nesse momento o meu marido se obstruiu, não quis um contato, não quis uma conversa, né? Então, vamos dar um tempo. Espera ali 10, 15, 20 minutos, pelo menos enquanto ele se acalma. Maridos que me assistem, é muito importante também que vocês digam para suas esposas, olha, agora eu não posso conversar, ou agora eu estou muito chateado, vamos dar um tempo, daqui a pouco a gente conversa, não finjam que não se está falando, não nos ignorem, né? E eu digo maridos porque normalmente esse tipo de atitude, ele é mais típico do homem. A mulher, ela gosta mais de falar, né? Ela se sente mais à vontade para externar seus sentimentos, ela se sente mais à vontade para dizer o que está naquele momento deixando-a constrangida, deixando-a chateada, e os maridos eles têm a mania de se obstruir, de se fechar, muitas vezes porque estão chateados já com alguma outra coisa, ou muitas vezes porque realmente não querem debater aquele assunto, enfim, conversem. E se no momento vocês não puderem ou não se sentirem à vontade para conversar, mas exponham. Olha, agora nesse momento eu não posso conversar, eu estou chateado, eu estou cansado, vamos deixar para a gente conversar amanhã, mas pelo menos expressem algum tipo de situação. A gente precisa ouvir você falar e dizer que agora não pode. Enfim, a gente precisa ouvir uma palavra para que a gente não se sinta tão constrangida e tão excluída. Porque quando você fala, o outro se obstrui, o outro não te responde, o outro não te dá ao menos uma satisfação, a sensação que a gente tem é que realmente o outro não me ama, o outro me ignora, o outro não quer saber o que eu digo, né? E é muito ruim a gente ficar falando sozinha, é muito ruim a gente ter um relacionamento de uma via única, né? É muito ruim a gente só entregar, a gente só dar e não receber. Mas a gente precisa também ver o que a gente está dando. A gente precisa estar em constante avaliação para ver o que a gente está dando, para depois, né, pedir em troca. Então, é importante que a gente deixe pelo menos uma pequena brechinha para que quem está falando, quem está externando, entenda que o outro está entendendo, né? Que eu quero conversar, né? Que o outro perceba e entenda o meu momento, né? A minha frustração, o meu sentimento. Então, que ele deixe pelo menos uma brechinha para que a gente compreenda a importância de se dar e receber e de solucionar-se problemas. Os problemas precisam ser solucionados. Os casais felizes
Os que convivem muito tempo, que são chamados de casais mestres de relacionamentos, eles brigam, eles discutem como qualquer outro casal. A diferença entre os casais que são felizes, que vivem uma relação duradoura, que vivem uma relação harmoniosa, é exatamente o debater as situações, é não ter medo de dizer que está se sentindo constrangido, é não ter medo de dizer que está se sentindo chateado, é não ter medo de dizer que a relação não está bem. A gente precisa expor sentimentos, a gente precisa conversar, a gente precisa tentar solucionar o que não está certo. Porque no momento que você obstrui, no momento que você finge que não está acontecendo nada, que você se exclui daquele problema, o problema só vai aumentando. E é justamente isso que os casais felizes evitam. É esse acúmulo de mágoas, esse acúmulo de sentimentos negativos, esse acúmulo de falta de conversa, de falta de contato. Porque, gente, tudo na vida vira um hábito. Principalmente a falta de conversa. Quando você tenta conversar, quando você tenta falar e quando você tenta expor e o outro não te responde, e o outro finge que não está te ouvindo, e o outro te ignora, com o passar dos dias, você vai deixando de falar. Eu vou falar para quê se ele não me ouve? Né? Eu vou debater por quê se ele não está nem aí? E aí vira um hábito. E daqui a algum tempo, vocês estão morando na mesma casa, partilhando da mesma família, são casados, mas não se reconhecem mais. Porque não se falam, porque não agregam, porque não dividem. E isso é triste. Você morar e conviver com uma pessoa que você não conhece, que você não se comunica. E assim os casais vão se afastando. E é isso que a gente precisa evitar. Então, se você e o seu marido percebem que estão enfrentando um momento de obstrução, procure conversar, converse com ele, externe o que você sente, fale dos seus sentimentos, diga para ele que você percebe a obstrução dele, mas que vocês precisam resolver esse problema. Porque esse problema, com o passar do tempo, vai afastá-los ainda mais. Não deixe que isso aconteça. Exponha, diga, insista em conversar. Olha, se você não pode conversar agora, vamos conversar em outro momento, mas não vamos deixar de conversar. Né? A gente precisa solucionar. Eu não estou bem no relacionamento. Gente, nós, apesar de sermos um casal que moramos na mesma casa, nós somos seres individuais. Então, para eu estar bem no meu relacionamento, eu preciso estar bem. Eu preciso estar bem comigo mesma. Né? Então, é isso que a gente tem que procurar evitar dentro do nosso relacionamento. A obstrução é um dos cavaleiros do Apocalipse dentro do nosso relacionamento. E a gente precisa se policiar e excluir esse tipo de situação dentro da nossa vida conjugal, com os nossos filhos, né? É muito ruim o filho falar com a mãe, falar com o pai, e o pai e a mãe, eu não posso agora, daqui a pouco a gente conversa e vai obstruindo, e a criança também vai deixando de se comunicar. Então, isso não existe só nos relacionamentos conjugais, nos relacionamentos pais e filhos também existem. Então, vamos para o segundo cavaleiro, que é a defensividade. A defensividade, acontece quando você se sente injustiçado. Quando tudo que o outro vai falar para você, você diz, não é culpa minha, não, a culpa é sua. É todo o tempo na defensiva. É sempre buscando alguma desculpa e demonstrando o quanto você se sente injustiçado. Você não conversa, você tem medo de relatar os seus problemas, você tem medo, você não é transparente, né? Você não tem medo de dizer para o outro quais foram os seus erros. Você tem medo de dizer com medo que o outro te julgue. Então, é como se você passasse o tempo inteiro se autoprotegendo do seu cônjuge. É como se você passasse o tempo inteiro sendo atacado, sendo agredido, e você passa o tempo todo só se defendendo. Então, aconteceu algo, aconteceu um problema, é sempre, não foi minha culpa, é sua. Aconteceu isso, não fui eu, foi você. Né? Você não
relata para o outro que você também tem problemas. Você não relata para o outro que você também tem defeitos. Eu também tenho defeitos. Isso aconteceu, mas a culpa também é minha, né? Ao contrário disso, a pessoa vive na defensividade, sempre botando a culpa no outro. Não baixa a guarda de jeito nenhum. Né? E a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelos nossos erros, nós somos responsáveis pelas nossas atitudes e pelas nossas ações, e que nem tudo é culpa do outro. Né? Como um casal, convivemos juntos, mas somos igualmente responsáveis pela nossa relação. E se somos igualmente responsáveis pela nossa relação, a gente precisa assumir a nossa parcela. Então, se aconteceu algo que a culpa também é minha, eu tenho que relatar e ser transparente. Olha, me desculpe, isso aconteceu porque eu estava ocupada e realmente não lembrei. Me desculpe, isso também é minha culpa. Vamos tentar consertar, mas colocar a culpa de todos os seus problemas, colocar a culpa de todos os problemas conjugais, de todos os problemas que acontecem na nossa família e até na sua individualidade no outro, não existe. Né? O outro não é culpado dos seus problemas particulares, o outro não é culpado das suas incertezas, o outro não é culpado da sua sensação de desamor. Então, a gente precisa aprender a se responsabilizar pela nossa parte do relacionamento. O relacionamento é construído a dois, mas cada um tem que fazer a sua parte. Então, gente, para a gente conseguir combater esse cavaleiro da defensividade, a gente precisa primeiro baixar a guarda. A gente precisa admitir as nossas responsabilidades, mesmo que a minha responsabilidade seja só por parte daquele conflito. Mas eu preciso dizer que eu também tenho responsabilidade sobre aquele acontecimento e como corresponsável, eu vou admitir a minha culpa. Né? Eu preciso ser transparente com o meu cônjuge e dizer para ele o que está me incomodando, né? E dizer para ele os meus erros, porque todos nós cometemos erros. Todos nós temos pontos fracos e a gente precisa aprender a admitir. Nós moramos junto com uma pessoa, nós convivemos com ela diariamente, nós dividimos a nossa vida com ela. Por isso a gente precisa ser o mais transparente possível. A gente precisa assumir os nossos erros, porque os erros eles devem servir de aprendizado. Ninguém vive de erros. Os erros passam, assim como ninguém vive do passado. O que a gente precisa fazer é aprender a conviver com os nossos erros e aprender a aprender com os nossos erros, né? Então, o que passou na minha vida que não foi correto, o que passou na minha vida que me incomodou, que foi um erro, que me prejudicou, não serve mais para mim, a não ser como aprendizado. Então, eu não preciso estar remoendo o tempo todo os erros do meu cônjuge, eu não preciso estar remoendo o tempo todo os meus erros. Eu preciso aprender com eles para que eu foque no futuro e eu não volte a cometê-los. Se eu fiz algo, se houve algo que me incomodou no meu casamento, se houve algo que o meu cônjuge fez que me magoou, que me afastou daquele relacionamento, que me afastou dele, eu preciso externar, perdoar se for o caso, porque todos nós temos limites. Né? Então, eu preciso perdoar dentro dos meus limites. Não adianta eu perdoar tudo que o outro faz, balançar a cabeça e dizer que tá legal. Beleza, pode continuar, não é isso. Eu tenho os meus limites e eu só aguento até aqui. Então, eu tenho que perceber quais são os meus limites e dentro desse limite, eu tenho que ver se existe a possibilidade de eu perdoar. Eu tendo a boa vontade, a empatia, o entendimento, estando dentro do meu limite para perdoá-lo, eu preciso esquecer. Eu perdoo, a gente conversa, a gente debate sobre aquele erro vai servir de aprendizado para que a gente possa dizer no futuro um para o outro que não vamos mais fazer, que não vamos mais repetir esse tipo de situação, mas ele deve servir como um aprendizado. Né? Se foi algo que me magoou, que magoou o nosso relacionamento e que nos afastou, ele precisa servir de aprendizado. Para que lá na frente a gente não retorne para o mesmo erro e a gente não passe por toda aquela situação novamente.
né? Porque um erro, quando ele fica muito repetitivo, quando você faz uma coisa, em seguida você faz novamente, em seguida você faz novamente, você não aprendeu nada. Um dos dois, ou você não aprendeu nada, né, com aquele erro, ou então você gosta de praticar o erro. Então a gente precisa avaliar dentro dos nossos limites aquilo que realmente vale a pena ser perdoado e aquilo que você vai perdoar, mas que você vai passar por cima. Aquilo que você perdoa só da boca para fora e continua remoendo não é perdão. Né? Então, gente, a gente precisa, é isso que eu digo para vocês, a gente precisa estar sempre se autoavaliando, a gente precisa ter um autoconhecimento cada dia maior sobre nós mesmos. Porque quando a gente se conhece, quando a gente conhece os nossos limites, quando a gente se ama, quando a gente se respeita, a gente consegue entregar o melhor de si dentro da relação. Se eu sou feliz comigo, com a minha família, com o meu relacionamento e com a postura que eu tenho dentro desse relacionamento, com certeza eu vou dar para esse relacionamento, eu vou doar para esse relacionamento o melhor que tem dentro de mim. Mas eu preciso estar bem comigo mesma. Eu preciso estar ciente, eu preciso ter decidido amar e me comprometer com o meu relacionamento. E aí, com certeza, eu vou dar o melhor de mim, e aí, com certeza, eu vou me doar para o meu cônjuge, eu vou me doar para o meu relacionamento, e eu vou fazer tudo o que estiver dentro dos meus limites para me manter firme, para me manter forte e para me manter unida dentro da minha relação. E o terceiro cavaleiro é o desprezo, né? Tratar o outro com desprezo, com desrespeito, zombar, ridicularizar, apelidar, imitar, né? Com linguagem corporal, revirando os olhos, né? É terrível, gente. Você manifestar desprezo perante outra pessoa, você se sente superior, você acha que você é melhor do que ele. E você desacreditar, você duvidar da capacidade do seu parceiro, você ofendê-lo, principalmente na frente de outras pessoas, é terrível, gente. Humilhar o outro, menosprezar, excluir, principalmente na frente de outras pessoas, é um erro, é um dos principais erros, segundo os pesquisadores, uma das principais características de casais que se separam são esse tipo de atitude. Porque para quem despreza, para quem se sente superior, ele não sente, ele não tem ideia do tamanho da dor que ele causa no outro. É terrível você se sentir excluído, você se sentir desprezado, você se sentir desamado, envergonhado, constrangido, né? É um sentimento terrível. E quando você convive com outra pessoa, perdão, e quando você convive com uma outra pessoa dentro da mesma casa que te ridiculariza, que te menospreza, que zomba de você e que desrespeita, isso não existe, gente. É terrível, terrível, terrível mesmo. Então, esse é um cavaleiro que eu considero um dos mais importantes. A gente precisa estar constantemente avaliando as nossas ações dentro do nosso relacionamento. É terrível você humilhar o outro, independente de que seja seu cônjuge, independente de que seja seu colega, independente de que seja seu filho. Você precisa aprender a respeitar o próximo, a amar o próximo, a se colocar na situação do outro, a reconhecer o sentimento que o outro está sentindo naquele momento. Porque muitas vezes a gente está de bem com a vida, a gente está se achando superior, a gente está se achando por cima da carne seca, mas você não tem noção do que o outro está passando. Você não tem noção dos monstros internos que a outra pessoa está passando. Então, procurem se colocar sempre no lugar do outro. Às vezes, a pessoa chega para a gente já armado, no ponto de briga, mas a gente não sabe o que está se passando com o outro. Então, gente, a gente não é responsável pelo que a gente recebe do outro. Cada um dá o que tem, mas a gente é responsável pelo que a gente dá.
Então, eu só posso dar o que eu tenho. Se eu tenho amor, se eu tenho entendimento, se eu tenho apego pelo outro, se eu sou uma pessoa altruísta, se eu sou uma pessoa empática, eu dou o que eu tenho. Né? Então, o que eu tenho para dar, o que eu tenho para oferecer é justamente o que existe dentro do meu coração. Né? E muitas vezes a pessoa chega te agredindo ou chega grosseiramente porque é a forma que ele tem de se expressar. Às vezes ele está passando por um problema imenso que você não tem noção e acaba jorrando em cima de você as frustrações dele, o que não é correto. Né? De jeito nenhum, a gente tem que se policiar constantemente para não agredir o outro e para não soltar todas as nossas frustrações no outro, mas a gente precisa também se colocar no lugar do outro, e é muito difícil. Gente, ouvir uma grosseria, ouvir um desamor por parte do seu cônjuge, ouvir uma palavra de agressão, ouvir uma palavra de desamor, dói muito, dói muito, dói muito, mas a gente precisa entender e se colocar também no lugar do outro. Né? Entender o que está se passando também no coração do outro. Então, Anísia, se você está se sentindo humilhada, converse com seu cônjuge, exponha esse seu sentimento, diga para ele que você está se sentindo humilhada com aquele tipo de relacionamento, aquele tipo de situação está te humilhando. Ninguém merece ser humilhado. Deus nos criou para sermos felizes. Deus nos criou para vivermos em harmonia com os outros, para amarmos uns aos outros e não para vivermos sendo excluídas, humilhadas. Então, exponham os sentimentos de vocês, conversem, cheguem para o outro e digam: olha, eu estou me sentindo humilhado, o meu relacionamento não está me fazendo bem. E um relacionamento, para dar certo, precisa haver mão dupla. Eu preciso me sentir amada, eu preciso amar, eu preciso decidir amar. Eu decido por amar, eu decido por mudar o meu comportamento dentro do meu relacionamento, eu decido por reviver o meu relacionamento, mas eu preciso receber em troca. Não dá para eu amar sozinha, não dá para eu me dedicar sozinha, eu preciso receber, eu preciso ser motivada também, preciso receber apoio, mas tente mudar o seu comportamento, tente se doar um pouquinho mais, tente fazer um pouquinho mais a sua parte e espere a gratidão do outro e espere a reciprocidade do outro. Né? A gente tem sempre que ter pensamentos positivos. Nessa pesquisa que eu venho citando para vocês durante toda essa semana, John Gottman diz que para cada pensamento positivo a gente precisa ter para cada pensamento negativo a gente precisa ter 20 ações positivas, né? Para que aquele pensamento negativo ele seja excluído totalmente. Né? Então a gente tem sempre que estar pensando negativo. Muda as tuas ações, né? Se responsabiliza pelo teu lado da moeda, muda as tuas ações. Conversa, né? Se você percebe que o seu marido não gosta que você tome banho de chinelo porque faz barulho no banheiro, né? Eu tive uma colega no meu curso de coach em que ela dizia que depois de 16 anos, ela descobriu que o marido dela não gostava que ela tomasse banho de sandália porque fazia barulho, né? Então, a partir daquela, ela tomou um susto, né? Ela disse: eu não acredito que depois de 16 anos eu descobri que o meu marido não gosta que eu tome banho no banheiro de chinela, né? Então ela era uma coisa tão insana, era uma coisa tão insignificante, mas que tinha afastado eles durante esses 16 anos. Então procurem ver o que é que existe dentro do relacionamento de vocês que não está sendo externado. Procure rever as tuas ações, conversa mais, procura mais, vai mudando as tuas ações, que em contrapartida, né, ele vai mudando as dele também, né? E Anísia, eu estou vendo aí o seu comentário. Ele te traiu e você ainda lhe humilha. Então, Anísia, procure dentro de você se esse relacionamento realmente importa para você. Procure dentro do seu coração
reveja a sua vida conjugal, reveja a sua vida matrimonial, reveja você enquanto pessoa. Porque para um relacionamento dar certo, você precisa estar de bem com você. Você precisa aprender a se amar, porque quem não se ama, quem não se valoriza, não consegue amar o próximo. Então, externe tudo isso para ele. Diga como você se sente. Converse. Exponha para ele essa mágoa que você carrega no seu coração, essa maneira que ele lhe trata. E se você perceber que dentro dos seus limites não é isso que você quer, chegue a um consenso, mas só você, só o seu coração e só a conversa entre vocês poderão chegar a um consenso. Mas vocês precisam conversar. Mude os seus hábitos, tente conversar, chame ele, exponha os seus sentimentos, mas solte isso que está dentro de você, solte isso que está dentro do seu coração e converse com ele. Cheguem a um consenso, porque a conversa resolve qualquer problema. As mudanças de hábitos, elas devem acontecer devagarinho. Ninguém resolve nem soluciona todos os seus problemas da noite para o dia, mas devagarinho, a passos lentos, mudando os comportamentos, tudo vai mudando. Mas, gente, não guardem dentro de vocês o rancor, não guardem dentro de vocês a mágoa. A gente guarda coisas boas, coisas que nos prejudicam, que aumentam a nossa ansiedade, que fecham o nosso coração, devem ser jogadas para fora, devem ser externadas. A gente só guarda aquilo que nos faz bem, aquilo que nos faz felizes, aquilo que nos traz mais amor, aquilo que faz com que a gente tenha vontade de dividir o que a gente tem aqui dentro. Eu quero ter amor, eu quero ter empatia, eu quero ter união, eu quero ter um relacionamento conjugal, saudável, feliz, mas eu preciso estar feliz, eu preciso estar de bem comigo mesma, eu preciso estar tranquila, né? Eu preciso ter para poder dar, eu preciso ser para poder viver. E é isso que você precisa fazer, minha amiga. O próximo cavalheiro, né, é o criticismo. O criticismo é quando as discussões elas terminam sempre em crítica. A gente tem a sensação que o outro está sempre nos criticando. Às vezes, até uma palavra positiva que o outro diz para com a gente interpreta como uma crítica. E as críticas, elas devem ser sempre construtivas. Quando eu faço uma crítica para o outro, eu devo fazê-la no intuito de ajudá-lo, no intuito de aperfeiçoar as ações do outro, no intuito de colaborar para que o outro seja uma pessoa melhor, desenvolva um trabalho melhor, melhore os seus aspectos de relacionamento. A crítica ela deve ser sempre embasada com o intuito de ajudar e nunca de destruir. Só que dentro dos nossos relacionamentos, a gente às vezes se habitua tanto a criticar o outro, você vai virando um hábito tão grande a crítica com relação ao outro, que tudo que você diz para o outro, ele já acha que é uma crítica. A crítica, ela causa, inclusive, um abalo na tua autoestima. Você fica com uma autoestima baixa, você se sente mal perto de quem te critica. A crítica, vivida dentro de uma relação conjugal, ela afasta de uma maneira tão grande o casal que eles não conseguem mais conversar. Porque tudo que o outro vai dizer, a outra pessoa já encara como uma crítica. Às vezes a pessoa vai dizer na maior boa vontade, olha, você pode me ajudar aqui, por favor, a resolver, a lavar aqui esse prato? O outro já vai dizendo assim, tu já tá me cobrando? Já tá me cobrando porque eu não fiz nada hoje, porque eu não lavei um prato, porque... Então, tudo, um pedido, né? Às vezes uma palavra positiva, uma palavra de apoio, o outro, a crítica já tá tão enraizada
dentro do outro que ele já acha que aquilo é uma crítica. Tudo é interpretado como negativo, até as palavras positivas. Aí você imagina duas pessoas convivendo na mesma casa, tendo que se falar todos os dias, dormindo juntas e olhando para a cara um do outro, sempre achando que o outro está criticando, é uma situação realmente insustentável. Então, o que a gente precisa fazer? Parar de queixar-se, parar de reclamar-se, né? E ter uma empatia com relação ao outro. Fale sobre os seus sentimentos, declare, expresse as suas necessidades positivas, diga, olha, eu preciso de uma palavra de apoio, né? Chega de crítica, o nosso relacionamento está caminhando, né? Cada dia para um afastamento maior, então a gente precisa se entender, a gente precisa conversar sobre as nossas diferenças e a gente precisa parar de se criticar. A gente precisa parar porque a gente vai se afastar, né? Então, diga para o outro, olha, eu me sinto excluída das conversas, eu me sinto sempre criticada, eu acho que tudo que você vai dizer já é uma maneira de dizer que eu estou fazendo as coisas erradas, mas, gente, todos esses 4 cavalheiros que eu acabei de citar para vocês, às vezes existem dentro dos nossos lares e a gente nem percebe. A gente só vai perceber quando a coisa já tomou uma proporção gigantesca. Então, é por isso que a gente tem que estar constantemente nos avaliando, observando as nossas ações, observando a ação do outro, conversando, não guardando rancor, não guardando mágoa. Os problemas eles devem ser solucionados imediatamente. Se não derem para ser solucionados imediatamente, mas pelo menos que sejam solucionados o mais rápido possível. Não possível. Não deixem os problemas, não deixem os obstáculos virarem mágoas. Não deixem os problemas de vocês se acumularem. Não deixem cair no esquecimento. Porque tudo que cai no esquecimento vira mágoa, e mágoa afasta, mágoa destrói. E aí chega um dia que você faz tipo a Marieta Severo, que eu acabei de dizer no filme, ela vai reclamar até da coxa de galinha que passou 16 anos sem comer. Porque isso ali, ela já guardou tanta coisa, ela já guardou tanta mágoa, ela já deixou para depois tanta coisa, que chegou um dia que ela explodiu e disse que não queria mais e queria se separar. E os motivos foram os mais banais possíveis. Porque os motivos banais nunca foram solucionados. Porque a gente abstraiu e deixou para lá. Porque a gente achou que aquilo era tão insignificante que não valia a pena ser resolvido, que não valia a pena ser debatido, que não valia a pena ser externado. E aí, com o tempo, a nossa mochilinha, ó, lá de trás vai enchendo, e vai enchendo, e vai enchendo com aquelas pequenas coisinhas, com aquelas pequenas picuinhas, com aqueles pequenos obstáculos, e aí um dia ela explode, porque ela não aguenta mais. Então, é isso que a gente precisa evitar, para que a gente tenha um bom entendimento, para que a gente tenha um bom relacionamento, para que a gente viva um relacionamento saudável, a gente precisa saber dar, perdoar, se comprometer e conversar. É isso que faz a diferença. E estar sempre, sempre, sempre se autoavaliando, gente. Vocês precisam estar sempre detectando quando um desses 4 cavalheiros adentrar na relação de vocês. Opa, eu fui crítica. Me perdoa, marido, eu fui crítica com você, não, foi um momento de fraqueza, foi um erro, me perdoe. Opa, marido, eu falei, eu te humilhei na frente de outra pessoa, me perdoa. Realmente foi um erro meu. E seja transparente. Converse, diga, relate os seus problemas, as suas emoções, o que está passando dentro da sua cabeça, do seu coração, né? Aprenda a dar feedbacks positivos, né? Aprenda a dizer o que se passa dentro do seu coração. Aprenda a avaliar a tua relação da melhor forma possível para que vocês estejam sempre em entendimento, sempre conversando e sempre excluindo os cavaleiros que podem atrapalhar a tua vida, atrapalhar o teu relacionamento, atrapalhar a tua família. Gente, outra coisa que eu observei
nesses estudos é a resposta ativa construtiva. Muitas vezes o nosso cônjuge, ele vem cheio de conversa, né? Cheio de ideias, às vezes uma experiência que ele passou durante o dia, uma conversa que chamou a atenção dele, uma ideia que ele teve e quer dividir com você, e ele chega cheio, uma vitória, né, que ele teve, né, uma alegria que ele teve, e ele chega cheio de empolgação e vai contar. Olha, amor, eu fui, isso assim aconteceu, uma coisa que eu estava esperando há muito tempo, e eu fui promovido, eu estou muito feliz, né? E a mulher, é legal, beleza, fiquei feliz. Ei, amor, mas tu nem sabe o que foi que aconteceu comigo? Quer dizer, ele chegou muito empolgado, contando uma história, ele precisava de um apoio moral, ele precisava que você parasse, olhasse para ele e dissesse, que legal. Me conta como foi que isso aconteceu, que você olhasse nos olhos, que você prestasse atenção verdadeiramente e que você ouvisse, mas que ele sentisse acolhido, né? Que ele entendesse que você estava prestando atenção realmente na conversa. Isso faz uma diferença tremenda nos nossos relacionamentos. A maneira como você acolhe a informação do outro, e isso não é só com os nossos maridos, não. Às vezes os nossos filhos vêm cheios de energia e cheios de empolgação. Mãe, olha que desenho lindo que eu fiz. A mãe olha e diz assim, tá, bem bonitinho. Né? Então, isso ali já desarma o outro. Ele chega empolgado, ele quer ouvir, ele quer ser acolhido, ele quer que você diga, olha que legal, que lindo filho, ficou perfeito, você é muito inteligente, você é muito criativo, que bacana. Né? Porque os nossos filhos, eles estão em constante transformação, em constante aprendizado. E o entendimento deles psicológico, né? Eles estão desenvolvendo ainda. Então, tudo que o pai diz, ele acredita. Se o pai diz que ele é burro, para ele é burro. Se o pai diz que ele é inteligente, para ele é inteligente. Né? Então, a gente precisa saber domar esse nosso sentimento. Às vezes a gente diz até sem querer, mas a gente precisa saber e estar constantemente domando esse tipo de sentimento. E assim é com o nosso cônjuge. Né? Então a gente tem uma mania ferrenha de quando o outro vem nos contar uma história, quando o outro vem nos contar um acontecimento, a gente não ouvir com atenção, não prestar atenção, não olhar no olho, não demonstrar interesse pelo que está falando e ainda dizer assim, olha, comigo também aconteceu isso assim, assim. Então, você já desarma o outro, né? Já é uma palavra, uma emoção negativa. Poxa, ela não prestou atenção, eu cheguei tão feliz, tão motivada, eu queria ser acolhida, ela não prestou atenção, ela foi contar a vida dela, ela foi contar o que se passou com ela, né? Então, prestem atenção nesse tipo de feedback positivo dentro do relacionamento de vocês. Essa palavra, né, às vezes a gente demonstra, né, nas atitudes da gente, nem sempre é com o intuito de demonstrar. Às vezes você também está com outra coisa que você também quer externar, e na agonia de também querer falar logo, acaba passando por cima do sentimento do outro, né? Então é por isso que a gente tem que estar constantemente nos avaliando, ouve, presta atenção, demonstra interesse, que legal, que bacana. Depois, quando ele terminar de conversar a conversa dele, depois que ele terminar de te contar as vitórias dele, depois que ele terminar de te contar tudo que ele tinha para contar, você vai contra a sua. Mas demonstra interesse, acolhe, muda as tuas atitudes. Muda as tuas atitudes. Né? Então, assim, gente, tem uma piada, né, que eu já ouvi algumas vezes nesses meus cursos que eu fiz, que dizia que a mulher foi ao médico e pediu um veneno porque queria matar a sogra. Não, a um médico não, perdão, um psicólogo. E aí o psicólogo disse assim, olha, eu vou lhe dar aqui, tá aqui o vidrinho, eu vou lhe dar um vidrinho, mas deixa eu lhe dizer, mude suas atitudes. O que é que você faz? Como é que você conversa? Como é que você interage? Como é que vocês vivem as duas dentro de casa? Mude suas atitudes. Todo dia você dá um pouquinho, bote um pouquinho, uma colherzinha aqui desse remédio dentro da comida dela, mas mude as suas atitudes, né? Interaja mais, conversa mais, presta mais atenção, dá uma palavra, elogia mais,
Fala, recolhe aí todos os pensamentos positivos que você tem com relação. O que é que ela faz por você? Ela nunca fez nada por você, vocês nunca tiveram um momento de prazer juntos, vocês nunca tiveram um momento de entendimento. E aí a mulher foi lembrando: não, a gente já teve, olha, pois mude suas atitudes. E ela foi para casa, levou o vidrinho e começou a mudar as atitudes dela com relação à sogra. Ela conversava mais, ela ouvia mais, ela acolhia mais, ela ao sair convidava sempre a sogra para partilhar dos momentos que eles tinham juntos. Ela começou a mudar completamente o comportamento dela. E em contrapartida, ela sentiu também a mudança da sogra. Ela começou a expandir a visão com relação à sogra. E aí, com algum tempo depois, ela voltou e disse: olha, doutor, eu queria que você me desse um antídoto, pelo amor de Deus, porque eu não quero matar minha sogra. Ela agora é minha amiga, a gente está se entendendo. Eu mudei o meu comportamento com ela e ela agora é outra pessoa. Então, pelo amor de Deus, me dê um remédio. Então, é isso que eu digo para vocês, gente. Os nossos comportamentos, eles refletem no outro. Aquilo que você dá, você recebe em troca, né? Então, vamos nos responsabilizar. Não é que a gente se anule completamente e viva em função do outro, mas que a gente tenha um pensamento mais empático, que a gente procure acolher mais, que a gente procure se doar mais, que a gente procure conversar mais e que a gente viva a transformação dentro dos nossos relacionamentos. É isso que eu quero dizer para vocês, é isso que eu espero transformar e ajudar a vida de vocês de alguma forma. Então, gente, se vocês gostaram dessa live, aperta aí nesse aviãozinho, manda para o maior número de pessoas que você conhecer, chama as tuas amigas para curtir as nossas redes sociais, Josi Braga Vasconcelos, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Nós temos live todas as noites, de segunda a sexta, às 8 da noite. Convida as tuas amigas, mostra para elas o nosso perfil e vamos fazer uma corrente de mulheres do bem, de mulheres empáticas, de mulheres que viverão um relacionamento saudável, um relacionamento feliz, de mulheres que decidiram se amar. Né? Então, eu espero vocês na segunda-feira, se Deus quiser. Um beijo muito, 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 muito grande no coração de vocês. Um final de semana cheio de paz, de amor, de luz.